Já estamos na linha, em contato com o Kleber Grabowska, o jornalista aí que, inclusive, foi meu colega no grupo RBS, ele fazendo um trabalho brilhante na Rádio Gaúcha, nos tempos que eu trabalhava na Zero Hora. Não sei se o Kleber lembra de mim, eu lembro dele, óbvio, porque ele é muito, mas muito mais famoso que eu. Ele é o cara. Valeu, Kleber, por nos receber. Tudo bom, Renan? Eu não foi uma honra pros dois. Apesar da idade, eu conhecia desse rosto bonito. Pois é, não sei se é tão bonito assim, mas agradeço as palavras de qualquer modo. E Kleber, obrigado aí mais uma vez por nos atender aqui na Rádio 10. Te perguntar já de largada sobre essa decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Ipiranga, o Grêmio largando na frente, portanto aí com uma vantagem importante, né? Porque é difícil a gente imaginar o Ipiranga com a campanha que teve até o momento fora de casa, com favoritismo nesse duelo, né? Não sei se é por aí ou se tu discorda dessa minha Não concordo contigo, sim. Acho que o Ipiranga perdeu a oportunidade, né? O Ipiranga tem uma vocação ofensiva. Luizinho Vieira, né? Ele consegue projetar nos seus times como treinador a qualidade técnica que ele tinha como jogador. Eu acho que até apareceu o Cláudio Millar, né? Na história recente do Brasil, o Luizinho era talvez o maior ídolo, né? Do Brasil, do Chavante, era um jogador de força ofensiva, de qualidade, de muito boa conclusão, né? E surpreende a qualidade do Ipiranga, a característica de jogo do Ipiranga. Só que esse jogo não aconteceu na primeira partida, né? O Grêmio foi dominador, criou boas chances, e o 0-0 no primeiro tempo acho que foi um placar bastante injusto, né? O Grêmio criou boas chances, não teve qualidade na finalização. O segundo tempo foi um jogo mais ou menos, e quando parecia que o 0-0 estava bom, mas muito melhor para o Grêmio, saiu o gol de pênalti ali num vacilo da zaga do Ipiranga. Fazer um pênalti no Turim é um grande vacilo. Mas enfim, o Grêmio conseguiu. Acho que a vitória foi merecida pelo que o Grêmio fez, principalmente no primeiro tempo, mas eu acho que o melhor momento do Ipiranga era dentro de casa e não conseguiu. 7 jogos, 7 vitórias. Na hora da decisão não conseguiu manter a regularidade e isso pesa muito, né? Acho que a gente viu também numa decisão recente o Grêmio contra o Caxias do Lacerda no Centenário. O Caxias perdeu feio para o Grêmio e depois dentro da arena fez um jogo muito melhor do que no Centenário. Então largar em equilíbrio ou pelo menos fazer valer o fator local é fundamental na decisão. E eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu tenho muito carinho pelo Ipiranga, mas a gente está vendo no passado recente do Ipiranga, nas 2 edições de Série C, por exemplo, 2020 e 2021, o Ipiranga passa com facilidade na fase de classificação, mas aí chega na hora de decidir a vaga, o que acontece? O Ipiranga patina demais, né? Larga muito atrasado e depois vai tentar a superação. Em 2020, em alguns minutos, chegou a estar com a classificação na mão, deixou escapar nos últimos minutos, e 2021 a mesma coisa, correu muito atrás, mas aí também não conseguiu garantir o acesso para a Série B. Nos 2 anos, apesar do grande trabalho, foram 2 anos que faltou camisa na hora da decisão. Boa noite, Heitor, prazer falar contigo. A gente entrevistou o Luizinho na segunda-feira e ele fez uma equivalência, o primeiro tempo do Grêmio, o segundo tempo do Ipiranga, e até o Luizinho falou que era um empate ou o Ipiranga poderia ter saído vencedor daquele jogo. Eu queria saber da tua avaliação se realmente teve essa equivalência e do ponto de... fazendo uma análise, uma previsão do que será o jogo na Arena. Tu espera um jogo mais com a cara da primeira etapa do jogo em Erechim ou mais com a cara do segundo tempo? Eu vejo que o Ipiranga melhorou em relação a ele no segundo tempo, mas não dá pra dizer assim que o Ipiranga foi superior ao Grêmio no segundo tempo. Talvez o Ipiranga tenha tido a melhor chance, né? Naquela bola que o Hugo Almeida não aproveita o rebote, dá na trave, e o Hugo Almeida chuta em cima do goleiro do Grêmio, o Breno, né? Mas o Ipiranga melhorou em relação a ele. Eu acho que no geral o Grêmio foi muito melhor. Mas eu acho que o Grêmio vem mais tranquilo pro segundo jogo. Acho que o Grêmio fica mais à vontade dentro de casa e o Ipiranga vai ter que se arriscar. E se arriscando, é possível que dê espaços pro Grêmio e a gente tenha uma repetição do que foi o Grenal. O Internacional tinha posse de bola, avançava, errava e o Grêmio lá em 2 recuperações, num lançamento o Elias Manuel fez 1-0 e depois fez 2-0. Talvez o Ipiranga vai ter que se expor um pouco mais e eu acho que talvez isso facilite a vida do Grêmio. Tem muito assunto para tratar e o programa acaba às 9, então eu quero agora fazer um pulo para o Internacional. O Inter, ele manteve o Medina, uma decisão bastante arrojada da direção, na minha opinião, porque
Foi desastroso esse começo de temporada do Internacional e a direção toma essa decisão de manter um cara que não conseguiu passar pelo Globo na Copa do Brasil. Como é que enxergas essa decisão da direção colorada? Foi convicção ou um erro crasso que pode custar caro agora para a sequência da temporada? Ô Renan, o Inter fez um campeonato gaúcho muito pobre, né? Deu algum alento para a torcida quando teve a estreia ainda com o Yuri Alberto contra o Juventude, né? Mas não foi uma grande atuação assim, um grande resultado contra o Juventude, um resultado que dá um certo ânimo para a torcida, e a vitória no Grenal. Ali parecia que o Medina tinha estreado e descoberto a fórmula da Coca-Cola, né? Mas logo em seguida o Internacional já vai meio que desmotivado a meia bomba para enfrentar o Guarani, só empata em Bagé, faz um jogo ruim e atropelado pelo Grêmio no primeiro Grenal da decisão. Então, e aí ganhou o outro Grenal, mas o que adiantou ganhar o outro Grenal? O prejuízo era enorme, né? Então ganhou e não se classificou, então não valeu como recuperação. Então a primeira amostra do Inter do Medina é muito fraca. Não é um time dinâmico, não é um time vibrante, não é um time protagonista. A tal ruptura que a direção fala não acontece, não aconteceu nem com o Miguel Ángel Ramírez e nem com o Medina. E se a gente for analisar o que aconteceu no Inter nesse primeiro semestre até aqui, nesses 4 meses de Inter, a única coisa mais drástica do Inter é demitir o Paulo Brax, né? Eu acho que é muito fraco, acho que o departamento de futebol do Internacional é muito fraco. O departamento do Inter, por exemplo, contrata um jogador como Wesley Moraes, que não jogava desde maio do ano passado. São praticamente 7 meses sem ter ritmo de competição, sem ter o vigor de um campeonato pegado. E a gente está vendo, além de ser um jogador sem bom posicionamento, sem saber cabecear, é um jogador que está sem ritmo de jogo. E não bastando isso, o Internacional vai lá e contrata o Wanderson, que está praticamente na mesma situação, 5, 6, 7 meses sem jogar. Olha, o Inter precisa de respostas imediatas. E as soluções que o departamento de futebol do Inter encontra, elas são risíveis, são muito fracas, né? O Internacional traz o Gustavo Maia do Barcelona B e praticamente não usa. O Internacional tem um grupo de garotos do Sub-20 que são promovidos e arquivados. O Tauan Lara até agora não se entende porque que subiu, né? Lucas Ramos já está indo aí para a segunda temporada sem ter nenhuma rodagem. E se a gente for comparar a mesma situação em relação ao Grêmio, por exemplo, está afirmando o Bitelo, né? O Inter não usou o Campeonato Gaúcho para nada, então foram 3, 4 meses completamente perdidos pelo Internacional, desperdiçados. E agora tu vai acreditar que em 2 semanas, com o mesmo grupo, sem reforço, sem novidade, o Internacional vai se reinventar, pode até enganar na Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro do Inter vai ser completamente de sofrimento. Por tudo isso que tu falou do Inter, se fala muito entre os torcedores, né, entre quem torce no futebol, que o Inter vai correr riscos no Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma avaliação, não sei se tu vai concordar, de que esse momento do Inter tem muitas semelhanças com o momento vivido pelo Grêmio no ano passado. Alguns medalhões, né, que não estão rendendo mais, estão sendo muito cobrados, e algo que tu já citou, uma ineficiência muito grande do departamento de futebol indo ao mercado. O Grêmio, por exemplo, trouxe Thiago Neves, trouxe Robinho, que eram jogadores que de certa forma se assemelham ao Wesley e a Wanderson, porque são jogadores que fisicamente, né, não estão preparados, não tem essa intensidade para jogar. Tu acha que há uma semelhança e realmente há um risco muito grande do Inter lutar contra o rebaixamento nessa Série A? Eu acho que o Inter larga na parte de baixo do grid, né? Não dá nem. Acho que o Internacional só não larga no box porque tem o Avaí no Campeonato Brasileiro, mas acho que a realidade do Inter não é de. O Inter terminou ano passado em 12º, né? Acho que a projeção do Inter de chegar entre os 6 é muito difícil de acontecer. Acho que o Internacional ele vai balançar nessa linha aí, do 12º para baixo. O campeonato do Inter vai ser sempre olhar para baixo. Acho que tem muita dificuldade. O Internacional, por enquanto, não consegue agilizar contratações, né? Tá trazendo o Vitão para reforçar a zaga, mas acho que os problemas do Internacional não estão lá atrás. Acho que os problemas do Internacional estão do meio para frente, né? Eu acho que coloca muita responsabilidade em cima do Tyson e parece que o Tyson é um fato isolado dentro do Internacional, só que o Tyson tem 33 anos, né? E acho que não tem mais tanto gás para correr no Campeonato Brasileiro. Acho que o Internacional tem que achar mais protagonistas no seu time.
para dividir um pouco o fardo e não depender demais do Tyson, que por enquanto, para mim, apesar de não ter mais tanto vigor, assim, continua sendo praticamente uma ilha de qualidade dentro do time do Inter. Fechar, não posso deixar de te perguntar, porque amanhã tem o sorteio da Copa do Mundo, 13h, né? A seleção brasileira fechou bem as eliminatórias. Não sei se pra ti já chega com o status de favorita nessa Copa do Mundo, ou como uma das favoritas. Como é que avalia a seleção de Tite chegando para essa Copa do Mundo no Catar? Melhorou bastante, né? Melhorou porque o Tite ele conseguiu consolidar um grupo, né? E tirou uma dependência do Neymar. Quando ele acha o Rafinha, quando ele deixa de ser teimoso e abre espaço para o Vini Júnior, ele começa a dividir um pouco o peso de carregar a seleção brasileira. Ele é teimoso a ponto de trazer o Felipe Coutinho, e a gente tem que achar que tá. Acho que com o Tite vai funcionar. Acho que é um resgate do Felipe Coutinho. A defesa do Brasil acho que tá definida, apesar da precariedade das laterais, né? E do meio para frente acho que tem muita qualidade. O que tá faltando pro Tite, na minha opinião, é definir um 9 de confiança, um matador. Na hora do aperto, bota esse cara que ele vai resolver. Para mim, a melhor opção é o Pedro, mas o Pedro para mim é um jogador conformado. E amanhã tem um sorteio. E mesmo que tenha aí o risco de pegar a Alemanha ou a Holanda de cara, eu prefiro pegar de cara. Porque na fase de grupo, mesmo que tu perca para um deles, tu tem maior chance de recuperação. É melhor do que pegar um time desse peso no mata-mata, porque aí se tu bobear, tu volta para casa como foi na última Copa contra a Bélgica. Kleber, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio 10. Um grande prazer e um privilégio estar conversando contigo. A gente te agradece. E as portas aqui da 10 estão sempre abertas para a gente bater um papo. Muito obrigado mesmo. Convida de novo que a gente participa. Um abraço para o Heitor, um abraço para a Gênia. Prazer participar do programa. Um grande abraço.